Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate e hoje vamos falar sobre o surpreendente filme Thunderbolts Asterisco, o filme aí novo da Marvel, que mais um filme aí, né, desse ano que a gente vai comentar aqui no Nerd Debate que ninguém esperava nada e dele veio algo, né, surpreendente, né, pelo menos para quem não esperava nada, né, como eu, acho que Alan também não esperava nada, tudo bom, Alan, como é que você está? Olá, olá, tudo bem? Sim, pois é, foi uma grata surpresa, assim, não que eu esperasse algo ruim, mas veio algo a mais, né, muito além do que eu esperava. Assim, acho que foi uma boa surpresa mesmo. Pois é, então a gente vai comentar aqui, eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerd Debate, ainda não temos os números consolidados, digamos assim, dos primeiros 3 dias, a gente está gravando um pouco antes do nosso dia, né, que a gente sempre grava, mas eu dei uma pesquisada aqui em algumas números estipulados, né? Eu tinha visto que nos Estados Unidos estava em torno de 31, 32 milhões de dólares e no resto do mundo deve dar em torno quase isso, então eles estão em busca de 75, 80 milhões de dólares no mundo todo, talvez, né? Vamos ver. Porque os números estão saindo pouco a pouco, sabe, Alan? Como Uhum. não sai tudo de uma vez, porque no Box Office Mojo, por enquanto, tá só isso. Tá o número nos Estados Unidos, 31,500 mil. Aí pode ser que esse número tenha alguma alteração nos próximos dias, né? E isso aqui é só o dia de estreia, só o primeiro dia. Então vai ter o segundo, vai ter o terceiro, então pode ser que esse número chegue a, sei lá, 100 milhões de dólares? Pode ser, mas pode ser que, vamos ver, né, como é que vai ser. É muito cedo, né, para ter números, mas talvez no final tenha um boca a boca muito grande, né, de um falando pro outro, ah, foi muito bom, foi muito bom. Críticos de cinema, não vi ninguém falando mal desse filme, digamos assim, né, só vi gente elogiando, justamente por causa disso, né, você esperava algo não esperava nada, aí você vai ver, você se surpreende com a qualidade, né? Você foi ver na cabine de imprensa, tinha muita gente, você viu assim, conversas, o que é que você achou? Bom, eu não peguei a. Eu, não, eu cheguei já em cima da hora, né? Então não deu pra ter uma noção se estava cheio ou não a cabine, mas eu acho que tinha bastante gente. E eu acho que pela reação da galera ao longo da sessão, acho que todo mundo gostou também. Eu vi que a galera deu umas risadas, então assim, parecia que o pessoal estava animado. Eu não conversei com ninguém na saída, eu procuro até não conversar muito, eu vou direto para não me contaminar muito com a opinião alheia. Então assim, eu vou e saio logo. Mas eu acho que foi bem positiva, no geral, a reação dos críticos daqui da minha área, né? É algo que me surpreendeu logo de início, assim, né? É um filme baseado em, digamos assim, saúde mental, né? Já foi logo de início, assim, eu já percebi essa essa toada já nos discursos da Helena, né? Eles pegam aquele fio condutor dela, né? Que ela foi uma personagem que foi introduzida no filme da Viúva Negra, né? Que era um filme bem depois de todos os acontecimentos de Vingadores, Ultimato e tal, né? Foi um filme que foi muito criticado até, porque foi um filme que teve uma certa polêmica, né? Teve aquela treta com a Scarlett Johansson, porque foi um filme que veio no começo da pandemia, ele foi lá direto pro Disney Plus, foi uma confusão, né? Então, assim, Sim, tem vários poréns, mas a personagem da Helena chamou a atenção. Depois ela aparece na série do Gavião Arqueiro, né? Que é onde a gente consegue ver um pouco mais da personagem, né? Essa questão de ver essa questão desse luto que ela tem pela irmã dela, Natasha, né? A Viúva Negra. E como ela não e o resolveu isso ainda, né? episódio e o episódio de desenvolvimento dela lá também é muito bom também, em Gavião Arqueiro, né? Que ela Sim, aparece e tal. sim. Então, ela ainda tá nesse vazio, né? Assim, não só porque ela perdeu a irmã dela, como ela também mergulhou nesse mundo, né? De missões pós, né?
pós-blip, né? Voltou todo mundo e ela tentando se encaixar nesse mundo e etc. E trabalhando para Valentina, né? Uma coisa que a gente viu, né? Também no filme e na série. E agora ela continua nessa vida e a gente segue pelo caminho, como você falou, né? Questão de saúde mental e tal. O grande inimigo acaba sendo depressão, né? O Pois grande é. inimigo do filme. É, por essa eu não esperava, sabe, Alan, que fosse ter um roteiro tão, apesar de tudo, né, muito temas sérios, né, e pegar classe C de personagens e dar uma, tirando o Buck, talvez, né, Uhum. o único ali realmente grande da Marvel que tá no meio disso tudo, todo o resto pode ser considerado classe C, né, e dar uma importância maior para todo mundo e ter uma profundidade nesse roteiro que me surpreendeu, sabe? A Valentina que enganou a gente, né, esse tempo todo, porque a gente vê ela recrutando a galera e eu não sei se você tinha uma expectativa diferente dela, né? Eu tinha, eu pensei que ela fosse ser realmente a nova Nick Fury, acabou se tornando sem querer, né? Ela ficou refém da situação, né, que acabou acontecendo. Mas ela estava, na verdade, com agentes, rogue agents, como se fala, né? Agentes de Black Ops, né? É basicamente o esquadrão suicida dela, mas na verdade de missões. é, ela é do governo, né? Ela tinha ela como se assim, vamos lá, vamos explicar a história dela. Ela participava que o filme explica, né? Ela era de uma empresa privada, aí ela se torna a líder da CIA lá, né, presidente da CIA, só que ela, por questões governamentais, tem que largar a cadeira da empresa privada. Só que ela continuou como dando, como é que se fala? Conselheira, né, que não pode. Isso aí é proibido. Você não pode ter conflito, né? Conflito de agenda ali. Você não pode dar. É conflito de interesses. Isso não pode. Aí, coisas que a gente vê hoje em dia, né, Alan, acontecendo na vida real, né? Nos Estados Unidos, inclusive, né? Sim. A pessoa estando no governo e trabalhando, continuando ali na sua empresa privada, tendo conselho de conflito de interesse, mas enfim. Aí, é, enquanto ela estava fazendo isso, ela tinha seus agentes ali fazendo suas missões e apagando pistas, etc. E enquanto ela estava na empresa também, tinha essas missões paralelas. E a gente não sabia, né? E eu achava que ela estava recrutando para fazer a sua própria equipe, mas não, cada um estava agindo sem saber que o outro existia, né? Uhum. Só quem a gente tinha visto ela recrutando era a Helena, que a gente já sabia, e a gente viu o Joe Walker sendo recrutado. Mas o E único que a na gente série do viu. Gavião do Falcão, né? Do Falcão e Soldado Invernal. Isso. Mas a única que a gente viu em ação em nome dela foi a Helena, né? Aí tem além dela e do John Walker que você mencionou, né? Teve o Guardião Vermelho que aparece depois, né? Que ele é o pai da Helena adotivo, por assim dizer, que também tá no filme da Viúva Negra. Também no filme da Viúva Negra tem a treinadora, né? Que é um Não, mas o personagem que Guardião apareceu. Vermelho, ele não era agente dela. Ele estava É verdade. trabalhando de chofer, É coincidentemente. verdade. Mas ele aparece depois para se entregar, para integrar o elenco, né? Aí Isso, tem a treinadora que de fato trabalhava para Valentina, isso. né? Que foi meio assim um pouco mal explicado, talvez a relação, porque teve aquela coisa toda de que a gente viu na série do Gavião, inclusive, Gavião Arqueiro, né? Que ela estava engajada naquela questão de resgatar todas as viúvas negras que estavam pelo mundo controladas, né? Sendo controladas e tal, como a gente tinha visto. Inclusive a treinadora também foi libertada nesse processo todo. E, e de repente ela trabalhando para Valentina, e assim como a treinadora também, e parece que elas não se conversavam, né? Não tinham mais relação. E a gente vê também a Fantasma, né? Que é um personagem que tinha no filme do Homem-Formiga e a Vespa, que tinha. Ela apareceu naquele filme que era antes do Ultimato. Antes do Vingadores. Não sei se era do Ultimato. Não, era Ultimato, é. Entre Ultimato e Guerra Infinita foi. Ela apareceu, né? Isso.
E eu não esperava realmente muita coisa desses personagens, porque nenhum deles é super, né? Assim, tem super força, o Guardião Vermelho, o Bucky também, por O causa John do Walker soro, também. né? O John Walker, que eles receberam versões de segunda mão, né, do soro, por assim dizer, do super soldado, tentativas de cópia do soro do Steve Rogers. Mas eles não eram assim muito extraordinários, né? Não tinha nada muito interessante. E foi bem legal, assim. E aí a gente vê que a Valentina tava querendo fazer o próprio super-herói dela, né? Fazendo os experimentos e tal. E a Helena começa justamente tentando apagar as pistas, as provas de que esse serviço estava rolando, né? Que essa É. tentativa da Valentina tava rolando. O que me surpreendeu de início foi eles terem eliminado logo a treinadora, né? É assim, que é uma personagem que desde o filme da Viúva Negra eu detestava, né? Não por uma questão de ser mulher, mas porque é um personagem que deveria ter tido uma profundidade maior e não teve, pô. Porque é uma Uhum. personagem que consegue replicar todo a habilidade de combate do adversário, certo? E ele sempre é um inimigo muito formidável da Marvel, né? Uhum. E foi zero no filme da Viúva Negra. Isso pra mim foi uma das coisas mais decepcionantes. Aí, logo de início, ele foi eliminado muito rapidamente. E ela, né, no caso, foi eliminada muito rapidamente ali. E eu acho que o roteiro poderia ter segurado para que o Sentinela eliminasse lá na frente, né? Mas eu entendo. Eu Mas entendo eu a acho que intenção. eu até já suspeitava que isso ia acontecer. Eu não cheguei a ler nenhum roteiro vazado, nem nada do tipo, não. Mas eu vi só pelas divulgações do filme, né? Sim. Pelos trailers e tal, já dava a entender que ela ia ser a primeira a ser eliminada, sabe? Que ela não ia participar muito do filme, não. Embora eu não entenda a escolha, por que que resolveram trazer ela pra eliminar logo na primeira cena. Eu não Só compreendo. pra eliminar personagem que tava solto aí, sabe, Ana? Foi somente por causa disso. Ah, quem é personagem. Não é justiceiro, quer dizer. Mercenário. Quem é personagem mercenário? Fulano. Bota nesse roteiro aí. Porque. Sabe por que o pessoal já sabia disso? De antes, né? Nos trailers, naquela cena do elevador, ela não está. Quando tá Uhum, subindo na torre lá, né? E uhum, depois ela aparece do nada. Ou seja, foi inserida digitalmente. Quando o pessoal tá andando. Aí o pessoal já estava suspeitando disso. Aí tem um momento que o Bob aparece. Sabe? Quando ele uhum. aparece e todo mundo mira a arma nele. Ela não está naquele momento nos trailers. Ou seja, ela está no combate antes e depois, quando todo mundo mira a arma pro Bob, ela não está. Ela não foi inserida digitalmente naquele momento. Ela já tinha morrido, né? Aí agora a gente sabe, né? Que ela já tinha morrido. Então, estava muito inconsistente a presença dela no trailer. Não, desaparece em muitos momentos, em outros momentos aparece. Então, e depois agora, recentemente que apareceu quem ia estar no próximo filme dos Vingadores, aí o pessoal disse, bom, a gente já sabe quem morre e quem vive, né? Só que a gente ficou surpreso de saber que ela morre tão cedo, né? Foi muito assim, eu achei muito prematuro. Mas como é um personagem já que não fala, tal, ia ficar uma questão muito assim. Ah, você vai gastar um roteiro com uma personagem que não fala, que não vai ter desenvolvimento nenhum, só pra o Sentinela matar lá na frente. Aí se o Sentinela mata um personagem do grupo. Ah, agora eu parei pra pensar nisso, Alan. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Se o Sentinela mata um personagem no grupo, não faz sentido ele integrar o grupo, né? Ia ficar muito pesado. Não faz sentido ele virar da família, entendeu? Talvez. Não, não faz. Até porque pra mim não faz sentido ele ficar vivo, mas enfim, isso é uma outra, é uma outra questão mais pra frente. Então assim, é uma personagem pra eliminar. Ah, era uma ponta solta do filme da Viúva Negra que eles quiseram só cortar aqui, entendeu? Somente. Absolutamente isso. Eu já não gostava dela mesmo, cortou. E a Fantasma, você pode prestar atenção que também não teve zero aprofundamento, mas ficou legal. Isso, ok, né? Ela dá um efeito, pelo menos ela tem aquele poder dela, né? Aquela habilidade dela que é interessante. Ela meio que. Embora ela pareça muito com a Kitty Pryde, né? Em termos de, né?
de Isso. funcionalidade ali é a mesma, basicamente. Do que será que, tipo, quando a gente, sei lá, aparecer, né, no filme dos X-Men e tal. Mas, mas eu acho que falta, eu não sei, faltava alguma coisa ali pra me impressionar, sabe? A gente sabia pelos spoilers que já tinha rolado, né, que o Sentry, o Sentinela, né, ele ia aparecer, mas eu não tinha certeza. Dava a entender pelo próprio trailer que ele ia ser o vilão da história, né? Então, fiquei na dúvida se como é que ia ser isso. E pelo que a gente vê ao longo do filme, né? Ele de fato, não acaba se integrando completamente à equipe, né? Ele tá lá porque ele é meio que. O filme termina de um jeito que ele tem que continuar sendo controlado, por assim dizer, né? E o jeito mais humano que eles fazem lá é o que acontece no desenvolver do filme, né? Aquela coisa toda deles superarem a tristeza dele, a depressão dele e tal, e darem apoio a ele e ficarem lá o tempo todo com ele. Ele virou meio que o pet deles, né? Pois é. Porque é aquele negócio, personagem super roubado e super poderoso e Deus, etc. O roteiro sofre. Sofre, sofre, sofre Eu pra fiquei até, lidar, né? eu fiquei até na dúvida quando eu vi o trailer que eu vi que eles deram, começaram a mostrar que ele tava matando o povo daquele jeito lá, né? Que depois a gente vê que não é bem matar, mas enfim, quando a gente vê que ele começou a fazer aquilo com todo mundo, de apagar a pessoa que faz só uma mancha preta no chão, é, eu fiquei pensando, é um inimigo muito poderoso para eles lutarem, para aquele grupo ali enfrentar, sabe? É. Buck e Helena, como é que eles iam superar aquilo? Eu tava realmente esperando que a surpresa desse filme seria que a gente ia ver talvez o grupo que a Kate Bishop tava juntando, né? Ou que a Kamala Khan tava juntando, né? Desde o filme lá das Marvels, né? Que ela começou a for atrás da Kate Bishop, né? Aparentemente ela conhece também a filha do Homem-Formiga e tal. Eu pensei que aquele grupinho dos Jovens Vingadores ia aparecer no final, sabe? Eu tava esperando Não, esse tipo de surpresa pra dar uma não, não. ajuda. Não, não, não esperava não. Mas eles foram pro outro caminho. Não, eu esperava que fosse ser uma solução realmente. Quando eu vi a Helena se entregando ali, eu esperava uma solução mais psicológica mesmo, sabe? Porque não tinha condição de enfrentar no mano a mano, não. Era muito difícil, sabe? Muito difícil. Mas eu É não um... gostei da resolução final, sinceramente, assim. Eu achei Sério? legal a coisa de, de- esse elo emocional entre ela e o Bob, né? Foi interessante, mas aquela coisa deles todos darem um abraço em grupo, eu detestei aquilo. Aquilo eu achei nada a ver. Do nada eles É, ficaram tão, nossa, vamos todos ser amigos, irmãos, aqui uma família. Eu achei muito forçado aquele momento ali. vamos dizer as coisas que, então, que incomodou a gente do filme, né? Primeiro, eu não gostei dele ter sobrevivido, certo? Porque se não for dar uma função para ele importante no próximo filme dos Vingadores, não vejo sentido dele ter sobrevivido ali, né? Porque deveria ser um sacrifício, entendeu? Ele se sacrificou para libertar todo mundo do vazio, né? O Void, né? E liberar a galera. É vácuo? É vácuo, né? Que chama? O Void é Pode o ser vácuo. vazio, pode ser vácuo também, né? Pronto. Se sacrificou para poder libertar todo mundo e toda a cidade que ficou capturada por aquilo ali. é, e pronto, entendeu? Porque agora ele tá sem poder, né? A versão dele, ele mesmo, né, Bob, é muito. É o Super-Homem, tá? É a versão realmente do Super-Homem da Marvel. E ele tá sem poder. Ok. Ele vai ser algo que vai, com certeza. Tinham vazado uns conceitos aí que ninguém sabe se foi feito por IA, se realmente foi vazamento, que ele ia ser capturado pelo Dr. Doom do Robert Downey Jr. Porque ele tem o poder de 1000 sóis, sei lá o que é, 1000 sóis explodindo, 1 milhão de sóis explodindo, um negócio assim. Que ele ia ser capturado pelo Dr. Doom lá do Robert Downey Jr., que ele ia ser como se fosse o objeto a ser perseguido e capturado
por ele, né? Que ele tem o poder que vai ser o importante, digamos assim, né? Digamos assim, o poder, digamos assim, o que o Visão era naquele filme dos Vingadores vai ser o Bob. Agora, entendeu? Hum, Não sei se vai ser isso, se é o motivo dele ter permanecido vivo, sabe? O MacGuffin, né? Como o pessoal fala, né? O objeto a ser protegido e o objeto de poder a ser perseguido pelos vilões, né? Tinha vazado essa informação, que ele estava preso lá, acorrentado pelo Downey Jr., Dr. Doom lá da outra dimensão. Porque fica meio, né? Ah, ele tá sem poder, mas claramente ele tem que recuperar esse poder, porque senão vai ficar só um personagem ali sem muita função. É, mas de resto, porque ainda tem outra coisa, né? Ele perdeu a memória temporariamente, mas ele ainda tem a mania de grandeza. Isso faz parte da personalidade dele. E se ele aí, recuperar os poderes, volta a mania de grandeza. aí que tá, né? A gente tá aqui falando sem spoiler, né, mesmo? Então já pode adiantar que na segunda cena pós-créditos que a gente vê o que acontece, né? A gente vê que ele ficou mais de um ano com essa galera, né? Depois dos acontecimentos do filme. Então, assim, ele já recuperou a memória dele, ele sabe quem ele é, ele sabe que se ele perder o controle, ele sabe tudo. Mas é porque é o seguinte, ela faz parte da personalidade dele. Sim, Ele pode saber das coisas, mas faz parte da personalidade dele. O descontrole vem com o poder, entendeu? sim. A não ser que vão dar a desculpa. Ah, ele fez terapia, fez alguma coisa e agora ele sabe se controlar. Só se for uma parada assim, entendeu? Eu aceito. Antes ele não tinha vida, ele não tinha família, aí agora ele tem família, tem amigos e passou esse tempo com essa galera, tá fazendo terapia e agora ele consegue controlar os poderes. Eu aceito que tem essa desculpa. Eu aceito, mas tem que ter uma explicação. Aí agora ele vai recuperar os poderes. Pronto, beleza. Porque já foi dito que essa segunda cena pós-crédito foi gravada durante os bastidores da gravações do Doomsday, né? Vingadores Hum, Doomsday. Não foi feita lá no Thunderbolts. Então aquela galera ali já está com o uniforme, com o visual do novo Vingadores, mesmo, de Doomsday agora. Foi feito pelo menos recentemente, aquela segunda cena pós-crédito. Entendeu? Quiçá aquela cena vai estar no novo filme, talvez, né? eu acho Também. que não. Eu acho que não, eu não sei. Eu achei até curioso porque é, e tem a presença também, né? A questão do Fantástico, do Quarteto Fantástico, né? Na cena pós-créditos. Eles Isso. antecedem o Quarteto Fantástico que tá chegando na Terra. E é meio que um spoiler do que vem depois do filme do próprio Quarteto, né? Porque o Quarteto Fantástico, pelo que a gente já sabe, né? Eles estão presos, que vai sair logo em breve a estreia desse filme também. Eles estão presos numa outra realidade, né? Em um outro universo, parecido com a Terra, só que com as suas diferenças e tal. Então vai ter a luta contra o Galactus lá, vai acontecer alguma coisa e eles vão conseguir voltar para nossa Terra, né? Que é o que mostra na cena do filme, né? Dos Thunderbolts. Acho até engraçado, porque na sessão que eu fui, eu não sei se aconteceu na tua, mas na sessão que eu fui assistir o filme numa sala de IMAX, inclusive. Ah, E tinha muita propaganda do Quarteto Fantástico. Não só o trailer que passou antes do filme começar, eles passaram o trailer, mesmo na cabine. Passaram sim. o trailer do filme, Ah, passaram. E aí tinha propaganda, sabe, assim, do próprio do IMAX, sabe, com a temática do Quarteto Fantástico. Então, assim, era muito na cara. Parecia. Então, assim, a impressão que a gente tinha era que o filme desse filme dos Thunderbolts era só mesmo assim. Era um negócio que eles tinham que soltar porque já tinham prometido. Mas que o foco todo era aguardar o Quarteto Fantástico, né? Então, assim, já diminuiu as expectativas da galera, inclusive antes de você ver o próprio filme dentro do cinema, né? Então. E, inclusive, terminou com o Quarteto Fantástico chegando, né? Chegando aí. Mas eu não sei se a achei. galera. Não sei se os fãs, assim. Se os fãs não, mas assim, o espectador mediano que não tá muito antenado e tal, se ele entendeu que o Quarteto Fantástico tá chegando, mas não literalmente significa que é uma cena antes do filme do quarteto em si, E se mas que ele depois, né? parece é uma sequência, né? É uma sequência do filme.
E outra coisa que eu não gostei, mas eu tenho que forçar um pouquinho a barra para poder achar uma explicação. É aquela cena final da entrevista lá da Valentina sobre os Vingadores, né? Porque não fica parecendo que do nada tem um monte de jornalista ali, sendo que todo mundo acabou de se recuperar do Void e tá tudo bem? Mas tinha uma explicação. Ela tinha convocado a entrevista para apresentar o Sentry, o Sentinela. Então aquela galera já ia se rejuntar ali, entendeu? Sim, Eles já estavam no caminho, se bobear, estavam até por lá perto, entendeu? Assim, então, quando tudo entendi. aconteceu e foi desfeito, meio que, sabe, é meio que como blip, a galera meio que voltou, todo mundo e ficou meio, o quê? O que aconteceu? Ficou Sim. meio assim. É, Então mas foi porque cada fácil. um tava nos seus traumas também, né? É, Então, assim, então, assim, mas foi meio que todo mundo tava lá no lugar e não foi muito difícil, assim, a galera, o jornalista, a primeira coisa que faz é correr atrás de saber o que aconteceu, né? Então era sim. natural que eles tivessem ido pra lá de qualquer forma. Então, Não, mas porque tava tudo meio destruído e tal, mas tem uma coisa que eu percebi também. Aparentemente, aquele negócio não foi meio instantâneo, né? Foi levando um tempo para aquela sombra tá recolhendo, né? E liberando a galera. Então, provavelmente, os nossos heróis agora, né? De anti-heróis viraram heróis, digamos assim. Eles foram os últimos a serem libertados. Ali com o Bob, né? E o que estava acontecendo ali fora já estava, o mundo já estava rolando ali normalmente, entendeu? Então, na minha opinião, a Valentina já estava organizando aquele negócio, já deu tempo de movimentar, botar os microfones ali, tal, 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 tal. Os jornalistas já estavam ali se organizando, aí ela estava ali fora falando no telefone, né? Aí a galera voltou, entendeu? Deu tempo de tudo isso acontecer. Não deve ter demorado muito, claro. A galera voltou, aí foram ameaçar ela. Aí ela pulou ali do lado, tal. A galera foi atrás e aconteceu aquela cena. É isso que eu acho. Não foi meio instantâneo, sabe? Porque se fosse sim, instantâneo, a rua não estaria sim. vazia, porque tava vazia ali naquele momento, entendeu? Sim, sim, sim. Mas assim, isso foi o de menos. Assim, acho que eu não me preocupei muito com essa explicação toda, não. Pra mim funcionou bem, sabe? Assim, o É, propósito da cena foi alcançado. Então, assim, eu achei é, fantástico. Inclusive, esses momentos que faziam sentido a, a Julie Louis-Dreyfus estar nesse filme, tá nesse isso. personagem, né? Porque ela é uma comediante e tal. Então, assim, eu não tinha entendido muito bem a escolha dela no começo, pra ser sincero. Quando lá atrás, né? Quando ela apareceu pela primeira vez, eu não entendi muito, porque que justamente ela era essa personagem, né? E eu acho que esse filme deu pra dar uma boa ideia de como ela segura o personagem que ela era necessária mesmo para aquele papel. Eu achei bem legal ela, a função dela ali, a atuação dela. Então foi bacana, foi bem legal. Ela segurou bem o personagem, sabe? Ela é quase a Então nossa Odete Reutemann. não é pra tanto, mas tudo bem. Ela é quase a nossa Odete Reutemann aí É, de vilã. mas Porque aí, eu realmente também fiquei pensando nisso, Alan. Que destino ela teria, né? E no final, se você prestar atenção, o filme é todo. Eu vi essa informação aqui no canal do YouTube. O filme é todo dessaturado, né? Todo meio cinza, meio escuro. E depois que eles voltam com o Bob, o filme fica mais colorido, né? As cores voltam. É, eu achei interessante isso. Fica mais vibrante, né? Até a é, prova você percebe isso até pela cor do Guardião Vermelho, que era mais um vermelho escuro, fica mais vermelho, mais vibrante. É interessante É, isso. eu não notei tanto isso não, mas eu teria que assistir de novo, ainda quero assistir de novo, assistir legendado, quero ver dublado, inclusive, com mais calma e tal. Eu vi dublado, Mas, mas uma coisa que eu senti falta na dublagem é porque não tem o sotaque russo, tanto da Helena quanto do Alexei. sim, verdade, verdade. Não existe isso. O... Uma outra coisa que me incomodou nesse filme, mas não pelo filme em si, mas é pelo contexto em que ele se insere. A gente há pouco tempo falou sobre a série do Demolidor, né? E como aconteceu tudo aquilo na série do Demolidor e a gente não via muita interação com os outros heróis da Marvel
que se localizam ali em Nova York, né? Sim. E mais uma vez a gente vê o fim do mundo acontecendo ali, o cara apagando todo mundo, um- um- uma escuridão tomando a cidade toda, e a gente não vê um Doutor Estranho, sabe? O negócio é alguém para fazer alguma coisa, para dar uma ajuda. E aquilo me incomodou um pouco, como esse filme, eu não sei se eles não queriam gastar tanto com ele nesse sentido, não dar tanta projeção para ele não ser algo mais do que essa história focada só nesses personagens, nesse núcleo, que o filme todo, a ação toda em Nova York, ela é muito centrada ali, né, naquela ruazinha em frente ao prédio dos Vingadores. Então, assim, você vê pouco daquele do além, né? Inclusive no cenário. Você vê a coisa toda muito contida. É muito engraçado a produção desse filme, porque assim, ele parece que é uma coisa que vai acabar com a cidade toda, que de repente pode tomar o mundo todo, sei lá. Mas quando você para pra pensar, o filme é todo centrado só num cenáriozinho. Ele é todo contido em cenários pequenos, assim, sabe? É. Ele não é um filme de grandes proporções, nem tenta ser, né? Por um lado é interessante, assim, é criativo, né? Mas quando você para pra ver o contexto em que eles estão, essa questão de ser em Nova York isso, e não vem mais ninguém pra ajudar, é muito estranho, sabe? Me incomodou um pouco isso aí. Vamos ver se vai ter alguma repercussão lá no, na série do Demolidor, né? Não sei, Que mas eu pelo acho que menos a não vai gente, ter. a gente sabe que depois do anúncio, né, de que eles são os novos Vingadores e tal, a cena pós-créditos mostra que o Bucky tava conversando tentou conversar, né, com o Sam, que era o Capitão América, inclusive, né? Que ele é mencionado, inclusive, no filme no começo, a história dos acontecimentos lá do filme do Capitão América, né? Do, do Admirável Mundo Novo, né? Mencionam que teve o presidente virou o Hulk, né? E tal. E, e ele tem uma treta agora, né? Com o Bucky. O Bucky tá meio assim. Então a gente deve ver no próximo filme dos Vingadores essa nova equipe formada pelo Sam Wilson, de repente, né? Ele deve juntar os Vingadores dele. Eu acho que ele vai acabar se juntando justamente com a Miss Marvel e com a turma, né? Que tá se juntando ali. A garotada que deve estar se juntando. Porque ele, né? Eu achei muito bom isso aí. Muito bom esse Eu acho negócio que dessa vai treta entre eles, que poderia ser uma nova guerra civil, mas não dá tempo, né? De Não, uma nova guerra talvez civil. não. Talvez não, mas assim, a gente nunca sabe, né? Como os irmãos russos estão envolvidos na história, de novo, e eles começaram com Guerra Civil. Não, na verdade eles começaram com o Capitão América e o Soldado Invernal. Mas assim, eles fizeram o Guerra Civil, né? É capaz de a gente ver ele criando um embatezinho, né? Entre essas duas equipes aí, até que eles resolvam se juntar por um bem maior, que deve ser o Doom, né? Aparecendo e tal. Então tá tudo começando, a gente começa a entender que tá tudo convergindo de novo, né? Talvez não ainda essa galera toda de Nova York, ironicamente, né? A gente eu não vejo ainda o Demolidor, essa turma toda aí se juntando nessa grande saga que vai começar aí do Doom, né? Mas quem sabe, É, né? você falou da Julia Louis-Dreyfus, realmente, que ela é comediante, né? Antes ela seria tipo a Nick Fury, nesse filme não é, e eu fiquei assim, caramba, ela tá Mas é meio seguindo um que caminho. é. Não, ela é, Mas, mas tô dizendo assim, ela continua com uma pegada bem humorística, né? sim. Naquela cena que tem um flashback dela, ela mandou muito bem ali. De a reação que dela que vai mudando assim, dela tendo aquele flashback da infância dela, uma cena bem pesada, né, da infância dela. Eu gostei muito ali. E ela vai saindo, né, que ela pede, não, eu preciso ir ali. Aí, aí ele pede, né, não, não, eu vou querer isso. Aí ela, mesmo naquela situação, ela volta. Não, e Ela outra volta, também, né? quando ela encara o Sentry, né? Que ele se revolta contra ela, que ele pega ela também. Ela não. Ela foi bem firme também na atuação dela ali, né? Ela não. Foi. Ela manda muito bem. Eu acho que esse papel talvez tenha servido para ela também por isso, porque ela já era muito marcada como uma atriz de comédia, né? Ela fez Seinfeld durante muitos anos e ela fez muitos papéis cômicos depois, fez outras séries de comédia depois e tal.
Fez VIP também, que era outra série também muito engraçada, que ela fez a presidente dos Estados Unidos durante muito tempo também. Então, eu acho Mas ela ganhou que ela. premiação por outras séries também, não foi? Sim, Foi VIP também, quem mais? mas eu tô dizendo, ela já tem muito mais papéis de comédia no currículo dela, né? Então acho que ter entrado na Marvel, lógico, questões financeiras com certeza pesaram aí, né? Mas, Sim, mas é bom que ela diversifica um pouco, né? A atuação dela é bem interessante isso, porque se for para analisar, ela apareceu no Falcão e Soldado Invernal, ela apareceu no filme da Viúva Negra, né? Na cena pós-créditos, ela apareceu no na Pantera Negra 2, né? Ela aparece também, isso. faz uma participação. Então, assim, ela tá aí, né? Ela tava se espalhando há um tempo, né? Não, aqui foi o, digamos assim, a coroação que ela precisava do papel dela, né? Mostrando Sim. as garras, digamos assim, né? As garras Sim. dela foi legal, Uhum. foi muito bom aqui, excelente. E eu tava com medo, assim, caramba, vão matar ela. Eu pensei, sabe? Vão matar ela. Qual vai ser o destino dela? Vai ser o impeachment? Vai ser a prisão? Tava caminhando pra isso, né? Mas o final, quando assim, você agora tá nas nossas mãos, né? Quando a Helena fala, você tá agora, tá lascada com a gente aqui. Eu achei, assim, interessante, no mínimo, assim, né? Achei. Vamos ver, né? Qual vai ser agora se ela vai Uhum. aparecer mesmo, se agora não vai aparecer mais, entendeu? Porque agora vai escalonar muito o negócio. A gente sabe disso, né? Sim. Mas com qual frequência ela vai aparecer? Porque com o escalonamento do negócio, ela não tem muita Não, importância, né? eu até vejo ela aparecendo, por exemplo, na série do Demolidor, na série não, da segunda temporada. Que, tipo, é muito irônico Sim, a gente ver que o Fisk termina a série do Demolidor, o Fisk declarando uma caçada aos os mascarados, né? Aos heróis e tal. E a gente vê que justamente em Nova York que foi anunciado os Novos Vingadores com ela lá na frente. Então, assim, eu não sei se de repente lá aparece em algum momento pra de repente até contracenar com o Rei do Crime, né? Não sei. Mas, mas pode ser que ela apareça ainda em outras séries, sabe? Talvez em séries. Não sei se em filme ela vai ter muito espaço, né? Como você falou mesmo, essa coisa de escalonar e tal. Talvez se ela aparecer num embate antes do mano a mano mesmo da troca de socos e tal, entre a equipe do Sam e a equipe do Buck, né? Talvez ela apareça no meio de campo pra conversar e tal, pra fazer aquela, né? Aquela politicagem e tal. Talvez ela tenha um espaço aí, mas com certeza ela não vai ter muito mais grande espaço depois. pois é. Ia ser interessante mesmo se ela aparecesse em algumas séries. Mas assim, teria que ter algo maior, né? Porque ela é presidente da CIA, né? Ela não é qualquer um. Então teria que ter coisas maiores, heróis maiores e tal. Pois é, eu Vamos não ver sei o qual que vai vai ser dela. acontecer ainda na série da. Outra série também que tá meio que fora do radar, né? Que tá pronta também pra estrear em breve. É a da Coração de Ferro, né? Então eu não Mas sei se ela aí também vai. vai ser coisa, como é que eu posso dizer? Mágica, né, também. Vai, mas ao mesmo tempo tem uma heroína que, Vai ter o né? Mephisto, Vai ter. finalmente. Supostamente, né? Supostamente. Não, supostamente não, vai ter. Não tô 100% confirmado ainda, não, mas. Inclusive, Alan, uma das minhas teorias deu green aí, viu, no Thunderbolts, né, que eu tinha dito que esse asterisco aí no Thunderbolts, no final do filme, quando subisse os créditos, ia mudar o nome do filme. E eu Ah, acertei. sim. Mas isso aí era, né? Todo mundo meio que esperava, porque o Kevin Feige mesmo tinha dito que tinha uma razão para aquele asterisco ali, né? Então, assim, a gente já esperava que ia ter uma mudança, só não esperava que eles iam ser os É, novos Vingadores. Eu eu tinha esperava que dito eles que iam ia ser ser outra Vingadores coisa. Sombrios, foi o nome que eu Eu tinha dito. pensava isso. Eu pensava até isso também. Eu até imaginava isso, que ia ser uma coisa assim, né? Que Novos eles Vingadores iam. realmente foi muito corajoso. E aqueles créditos foi uma das coisas mais maravilhosas que eu vi, que é a imprensa toda e a opinião pública desacreditando eles. Isso Uhum. aí eu achei maravilhoso. E eu achei interessante, assim, lógico, tem aquela cena pós-créditos lá que é meio boba, né? Do
do Guardião Vermelho lá, né, não sendo reconhecido no supermercado e tal. Mas eu achei interessante eles darem um salto na segunda cena pós-créditos para mostrar que eles passaram mesmo mais de um ano atuando como Novos Vingadores. Então, assim, a gente tem que ver o que aconteceu nesse mundo e nesse tempo, né? Eu quero saber o que eles fizeram. Que tipo de ameaça eles enfrentaram? O que eles andaram fazendo, entendeu? Não, e eu gostei porque no filme do Capitão América 4, Buck ia se candidatar a deputado, né? Aí ganhou. Aí vimos que ele foi um péssimo deputado, né? Não propôs nada, não passou, quer dizer, propôs, mas não passou nenhum projeto. Aí, nas entrevistas lá, que ele ia dar para os repórteres, ele todo enrolado, né? Aí, como ele era um cara muito de campo e tal, ele era todo assim, a moda antiga, digamos, né? Mas o outro cara lá queria fazer tudo conforme o padrão, digamos assim, né? Tudo conforme assim, como as coisas têm que ser, né? Como conforme um meio pede, digamos assim, e Buck quer ir off-label, né? Tem que ser. Tem que dar os pulos, digamos assim, né? E pelo jeito, como ele virou um Vingador, ele teve que renunciar, né? Ao cargo. Acho que não dá pra ser deputado e Vingador ao mesmo Não, tempo. com certeza. E olha só que maluquice a política da Marvel, né? Wilson Fisk, prefeito de Nova York, o presidente virando Hulk, é, é, Buck virando deputado e provavelmente renunciando aí depois, Valentina, líder, presidente da CIA, é presidente que fala da CIA? Líder da CIA? Acho que é presidente mesmo, diretora, né, da CIA. Diretora da CIA? Então, assim, a política da Marvel tá uma doideira como nunca antes foi, né? Sem falar no Então, caos que tinha dos Skrulls, né, que ficou aí também, quase ninguém menciona, né, assim, a gente viu uma mençãozinha de leve no Demolidor, não foi tão mas, mal feito que foi totalmente. Virou menção. Foi tão não, mal feito que virou menção. foi triste, triste o que aconteceu, porque tinha todo o potencial para dar assim, uma chacoalhada legal no universo da Marvel, mas não foi bem trabalhado e ficou por isso mesmo, o mundo todo de cabeça para baixo e eles deixaram de lado isso aí. Mas enfim, a Marvel é cheia dessas coisas, eles criam umas coisas que a gente vê um potencial imenso de ter desenvolvimentos, a gente vê coisas disso, e aí eles já pulam para um negócio que basicamente ignora tudo que aconteceu, assim, que só menciona, né? Não tem muitas grandes implicações, né? É tipo essa história do Celestial mesmo, no filme lá É, do Homem foi de Ferro, citado do só Capitão para ter América, uma função, né? que ganhou uma função muito depois, né? Assim, depois de só ser mencionado como easter egg na She-Hulk e tal, mas e aí eu tô com medo disso acontecer, porque como eu falei, eu queria muito ver que tipo de atuação esses Vingadores novos aí, esses novos Vingadores tiveram, né? O que eles andaram fazendo. E eu acho que a gente não vai ver muito isso, porque vai ser a mesma coisa. Eles vão jogar isso e a gente, no máximo, vê um easter egg ou outro no que vier depois aí da Marvel. Mas até o próprio filme dos Vingadores, que agora a gente sabe que é sobre eles, né? O filme é muito louco a gente para pensar que o Pois nome. é, né? A gente sabe, era a grande dúvida, né? Sim, vou ter dois filmes dos Vingadores. E cadê os Vingadores? Quem são os Vingadores? Agora a gente sabe quem são os Vingadores, são esses aí. É muito Eu não louco a tinha gente parado para pensar. pensar nisso, Alan. É Sério muito mesmo. louco, não é muito doido a gente parar pra pensar que os Vingadores são esses aí. Eu pensei que ia ser algo tipo, vão montar a equipe ainda, vai ser montado no filme, mas não, já existe, né? E quem Aí, sabe vão ser duas equipes, né? Também tem isso. deve haver um embate, né, entre eles no filme e eles devem se fundir de algum jeito, né? Mas, mas até então, o filme é deles, assim, a história é deles agora. É. Inclusive, foi postado aí uma imagem de, entre aspas, provocativa, né? Que foi. Olha essa equipe, Alan. O Sam Wilson, Ah, eu vi que, isso. os atores, né? Sim. O Chris Hemsworth, que seria assim, como se fosse assim, o Sam Wilson, que é o Capitão América, né? O Thor, o Shang-Chi, aí o Channing Tatum. Olha isso, Alan. O Gambit, né? Uhum. Aí o Homem-Formiga
E esses dois aqui, eu acho que. Eu não tô reconhecendo isso aqui. Se é um. Se é Eu um acho dos que irmãos russo, eu acho que nessa foto tinha até um Baco, né, também um Baco. Uhum. E o outro aqui atrás eu não tô reconhecendo, porque não foi marcado. Mas eu não sei se é um dos irmãos russos que tá aqui atrás. E marcaram o Robert Downey Jr., É mas porque foi o eu não. Robert Downey Jr. O Robert Downey Jr. postou essa foto no Instagram dele, né? Isso. Ele Um postou Baco lá deve estar e representando o Wakanda, né? Hum, acho que é porque eles foram assistir o filme dos Thunderbolts, né? Aí foram Isso. prestigiar. Aí acabaram postando aí e tal pra dar Ah, aquela. é o Robert Downey Jr. aqui atrás. Eu não tava reconhecendo, velho, É, ele. Não tava reconhecendo. então, assim, eles postaram já pra dar aquela aquecida, né? Inclusive se eu não Isso. me engano, o Mas não Sebastian fica Stan parecendo. Mas pela foto, assim, não fica parecendo que é a equipe dos Vingadores, né? mais ou menos. Fica, Mais ou fica menos. muito parecendo que é a outra equipe, pô. Que o Sam. Porque não fala, né? Que o Sam Wilson não aceitou, quer processar e ele tá montando a equipe dele, né? Uhum. E tirando o Channing Tatum, né? Porque não tem Gambit nesse universo ainda. Se você pensar bem, o Capitão América, um Baco pro Wakanda. Aí vem Thor, é, o Shang-Chi, Homem-Formiga. Isso é uma equipe dos Vingadores. Totalmente. Isso é a cara do Capitão América, pô. Isso é a É cara do Capitão muito. América. E eu ainda A gente. botaria, sabe quem aqui? O, o Star-Lord. Porque eu vi uma informação aí que o Star-Lord ia ser um cara que ia recepcionar o Quarteto Fantástico e ele ia morar no condomínio, no bairro que o Star-Lord está morando. É um Que doido. negócio assim. Eu vi Que, essa informação. que, que porcaria. É, Gostei não. tem uma história dessa aí. O Star-Lord ia ser o cara que ia recepcionar o Quarteto Fantástico e o quarteto ia morar no condomínio, no bairro, um negócio assim, que o Star-Lord tá morando atualmente. É uma parada dessa. Assim, se a E. gente for juntar toda. Quer falar alguma coisa? Hum? Não, não, é basicamente isso. Aí, quem tá nessa foto também é o Coisa e a Vanessa Kirby, que é a Mulher Invisível também. Apareceu nas Sim. fotos depois aqui. É porque, se eu não me engano, eles já estavam. Eles estavam filmando, né, já agora. Começou, inclusive, essa galera todinha que tava filmando outros filmes antes, tipo o pessoal do Quarteto Fantástico, até esse pessoal dos Thunderbolts, vai entrar no set de filmagem agora em maio, pelo que eu entendi, né? Eles vão começar a gravar junto com eles em maio. Essa galera já tá gravando há um tempo, né, o filme dos Vingadores, e Ah, eles vão entrar entendi. agora. Então, por isso que eles estão meio que reunidos ali. Acho que eles já estão meio que no mesmo lugar, né? No mesmo set, mesma cidade onde está sendo rodado o filme. Então, mas assim, tem muita ponta solta para se juntar, né? Assim, o Sam tá de um lado, né? Com o Falcão lá dele, no Falcão Novo. Tem o Hulk também, que tá com o filho dele lá na cidade da She-Hulk, né? Tá Ah, lá meu com o Deus. She-Hulk, né? Tem essa galera todinha de Nova York aí que tá meio espalhada. Tá o Stephen Strange rodando aí com aquela filha do bichão das trevas Dormammu. lá, o Dormammu, né? É, mas Como é o estão nome dela? dizendo que Esqueci ele o nome dela. só vem depois desse filme, né? Ele não vem Pois agora. é. Então, assim, ele tá por aí também, perdido nas dimensões. A Wanda que tá desaparecida, ele não tem certeza se ela vai voltar ou não, né? Tem o É. Billy que tá nessa jornada para encontrar o irmão dele, né? Que deve passar pela série do Visão, vai encontrar o Visão de volta, né? Então, tem uma. Aí tem a Kamala, né? Que tá juntando esses jovens Vingadores por aí, né? Não sei que time que ela vai apresentar. A Capitã Marvel também tá por aí na Terra ainda, né? Como você mencionou, o Star-Lord, né? O Peter Quill tá na Terra também, sem equipe. Os Guardiões da Galáxia estão lá pelo espaço, acho que não vão aparecer mais, né? Não vão mais dar as caras, talvez. E o Thor tá com a filha dele, né? Vivendo também aventuras por aí. É, que estavam dizendo que essa filha não volta mais, viu? Tomara, porque é meio sem graça aquela história. É, Tomara, já mas, era. mas eu não sei. E é o Wakanda, né? Que a gente sabe que tá lá com um príncipezinho novo, pequeno príncipe apareceu lá na história, né? Agora. Namor, que também tá meio, né? Que também tá agora Desaparecido. tá por aí também. Enfim, é muita peça para os irmãos russos juntar, sabe? Vai ser um trabalho daqueles para É. eles, assim. Mas eu acho que se eles fizeram o que fizeram, se o filme que vier for
parecido com Guerra Infinita, porque foi muito bom. Acho que Guerra Infinita é melhor que o Ultimato ainda nesse sentido. De conseguir juntar a galera e passar aquela emoção, aquela tensão e tal. Se ele fizer o que eles fizeram em Guerra Infinita, se eles fizerem o que fizeram em Guerra Infinita, pra mim já vai ser um filmaço, né? Vai ser, acho que eles vão conseguir fazer bem essa cola e unir essa galera toda que tá aí solta, sabe? Pois é. Então, assim, eu acho que é promissor. Como você disse, acho que alguma galera vai ficar muito puta com essa questão do Quarteto Fantástico, porque quando perceberem que já é o spoiler do final do filme, né? Pois é. A galera vai ficar com muita raiva. Não sei se raiva, mas vai ficar um pouco confusa, né? Mas, enfim, o Quarteto Fantástico vai ser uma história contada muito à parte de tudo isso que tá acontecendo, né? Eles meio que vão se juntar a essa galera depois, né? Eu não sei, o que me pega é porque o Doom tá muito ligado ao Quarteto Fantástico, né? Nos quadrinhos. E se esse Doom não vai aparecer já no filme do Quarteto agora, né? Supostamente, não sei. Pode ser que apareça, a gente não sabe, né? Mas se não vai ter uma relação estabelecida com o Doom, como é que vai ser isso, né? Vai deixar pra acontecer tudo no filme dos Vingadores mesmo? É, vai ser esquisito mesmo, né? Vai ser muita coisa pra acontecer nesse filme dos Vingadores aí, viu? Sem Vai ter relação nenhuma, fica estranho mesmo. treta dos Novos Vingadores com a equipe do Sam Wilson. Vai ter a turminha da Kamala aparecendo eventualmente. Vai ter é, Quarteto Fantástico pra interagir, né, com o Dr. Doom, estabelecer uma relação. Enfim, tem muita coisa pra acontecer, viu? E o pior, Alan, eu tô achando que essa tretinha aí dos Vingadores vai ser só comédiazinha no começo, não vai muito pra frente, não. Bom, eu acho que realmente não tem por que ser séria, né? Porque, assim, apesar da rusga, né? E deles terem passado sujos, né? A Helena e a turma dela lá, eles são heróis, né? Agora. Então, não tem por que herói tá brigando por herói agora, como foi na Guerra Civil, né? Assim, tem que ter um bom motivo também, né? Pra haver esse embate físico entre eles, assim, sabe? Então, quero ver o que, que vai acontecer, o que, que vai ser o estopim disso aí. Pois é. Algo que a gente esqueceu, Alan, de comentar do filme aí? Não, acho que não, acho que não. Acho que não. Acho que a gente conseguiu falar de tudo, né? Acho que no final acho que a impressão foi positiva, né? O saldo foi Ah, positivo. positivíssimo. É. Eu não vou ver de novo no cinema, por questões financeiras, mas eu estou louco para que ele volte, entre na Disney Plus logo. Inclusive, Capitão América não entrou, né? Ainda. Pois é, né? Achei estranho isso também, por É, incrível já que faz tanto pareça. tempo. Não sei se o que, que eles estão esperando, se vai ser daqui a pouco, se vai ser mês que vem, não sei. Mas foi um filme que Inclusive, teve uma resistência, né, da galera. Apesar de não ter sido tão ruim assim, ele ter sido um filme, né? A gente comentou ele e tal. Mas ele merecia, né? Tá aparecendo pra quem não viu ainda. Então, pois é. Porque, inclusive, Alan, não sei se você tá sabendo aí, está tendo um fenômeno de filmes verdadeiramente ruins que entraram nos streams, como Craven da Max e Madame T na Netflix, que estão top um, passaram muitas semanas em top um aí, a galera assistindo loucamente. é a Então, zoeira. assim, O pessoal assiste pela zoeira. Isso não tem muito. É o não, mesmo fenômeno que eu vejo acontecer com o live action de Cavaleiro do Zodíaco também. Que a galera fica comentando o mundo afora aí que ele anda aparecendo nos top 10 e tal. Mas a pode galera até vê ser que só a por. pessoa assista por 30 minutos, Não, entendeu? eu acho que para eles contabilizarem, a pessoa tem que ver uma boa parte. Eu não sei o quanto É, é, mas acho que é mais do que isso. Mas o que eu quero dizer é que o fato dessas pessoas estarem assistindo esses filmes não significa que elas estão indo por questão de enxergarem qualidade nesse filme. Eu acho que elas estão isso. indo pela zoeira, de querer assistir a porcaria de a coisa ruim, sabe? Assim, Não não. sei. Eu acho assim que existe um público muito mediano que não faz nem ideia do que seja.
Às vezes o negócio ali já tá no top um, mas eu vou ver isso aqui. Existe um público muito desconectado, sabe, E Alan? existe também a fama, a má fama também é fama, né? Então, assim, quando você vê que o filme é Também. muito detonado por todo mundo, a galera cria uma curiosidade de querer assistir, ainda mais no streaming, se ela tá pagando mesmo, né? Então ela tá lá, se não vai gastar nada mais por isso, vai lá e assiste, né? Isso, Então, também tem isso. Ah, vamos ver qual é, né? é. Duvido que isso se traduza, por exemplo, em vendas, assim. Eu acho muito difícil eles estarem sendo recorde de vendas em locação virtual, Não, em não é. Blu-rays. Eu acho muito difícil. Então, por isso que eu digo, é mais o pessoal ir no oba-oba, na zoeira e tal. Não é nada demais, assim. Por isso que eu gostaria que o Capitão América já tivesse entrado no stream, entendeu? Pra essa galera tá assistindo o Capitão América e tá se. Entendeu? Porque quer queira, quer não, muita coisa do Capitão América tá conectada aqui com o Thunderbolts. Thunderbolts já tá ligado com o Quarteto Fantástico. Nem que seja coisa pouca ali, entendeu? Pra tá todo mundo por Uhum. dentro, né? Das coisas recentes. Um mínimo, digamos assim, do que tá rolando na Marvel, né? Um filme ótimo, excelente. Quero ver na Disney Plus novamente, quando lançar, pra eu ver legendado agora, que eu vi dublado, e você vai querer ver agora dublado, né? A dublagem tá Sim, muito com boa, certeza. viu? Muito boa. Com certeza. Eu irei rever, né? E fica a dica para todo mundo, né? Já comentou, eu tinha comentado, inclusive, né, nas nossas redes sociais, eu tinha comentado quando sair da cabine. Fica a dica pra galera. Quem não assistiu ainda, dê uma chance que acho que não vai se arrepender, não. É bem legal a aventura. Né, o pessoal comparando com o Esquadrão Suicida, eu acho que em questão de roteiro, tá melhor que o Esquadrão. Não, claro, óbvio, melhor que o Esquadrão Suicida um qualquer filme, né? Isso aí não é muito difícil, né? Uhum. Comparado com o 2, é complicado, porque o Esquadrão Suicida 2 é muito bom. Mas a profundidade desse aqui é bem maior. Tem algo aqui, entendeu? Tem uma. Ele fala muito bem sobre essa questão de depressão, sobre o vazio que todo mundo ali sente. Não é todo personagem que é aprofundado, né? Por exemplo, o Bucky já foi tão explorado em tanto filme que ele nem se preocupa de fazer flashback, né? A Fantasma já teve um filme praticamente só pra ela, né? Com flashback, inclusive. Então ele nem se preocupa também. O John Walker, como a gente não sabe o que aconteceu de lá pra cá, aí eles botam um flashback pra ele. Como a personagem principal desse filme praticamente é a Helena, aí tem um flashback pra ela, entendeu? Uhum. O Alexei não tem, realmente, não tem. A gente não viu. Mas o John Walker, que era um personagem detestável, né, digamos assim, se torna alguma coisa aqui. Vira algo. Eu achei legal isso, né? O Bucky vira um líder que ele sempre se recusou a ser. Achei legal isso. Digamos assim, além de um líder, digamos assim, uma referência, né? Um líder, uma referência, um mentor de uma galera, né? Que ele sempre se recusou a ser. Achei muito legal. A Helena ganhou uma família que ela sempre buscou, que ela sempre queria. O Alexei virou o pai da galera. Muito bom, muito bom. Gostei, eu gostei. Tá vendo aí ela? Muito bom mesmo, assim. Se você for É, observar, cada personagem se vamos sentiu ver completo. o que que vem por aí agora, né? Na Marvel. Porque o próximo que vai vir é Coração de Ferro, né? Em 24 de junho, né? Se não mudou a Vem data até antes de então. Quarteto Se eu não me engano, o quarteto é 24 de julho, né? Ou e mudou a Coração de data? Ferro vem completo, vem semanal. Não sei, acho que deve ser semanal. Mas deve ser uma série curta, né? Deve ser uma série curtinha. Ah, sim, E espera. vai ter aquela animação, olha, já de Wakanda ainda também, depois, em agosto. Vai ter Marvel Zombies, que meio que não conta, que é em 3 de outubro. E vai ter a série do Wonder Man em dezembro ainda, 2025. Nossa, não tá nem. Aí a Marvel entra naquele. Finalmente vai entrar naquele período que o Kevin Feige disse que vai diminuir mais o ritmo, né? E aí a gente vai ver só mais uma produção, que é o Demolidor Renascido de novo, né? A segunda temporada, em março do ano que vem, né? Pra depois, só em maio, a gente ver o filme dos Vingadores que a gente tava comentando, né? E o Homem-Aranha seguindo em junho. Julho.
Não sei porque eu acho que esse Vingadores vai ser adiado ainda, mas tudo bem. Eu acho que não. Vocês já estão gravando agora, acho que não tem porquê. Eu acho que vai ser cumprido o esquema aí, sabe? É, porque a gente sabe como, Que como ano funciona. que vem, 2026, tende a ser esse ano que o Kevin Feige disse, né? Que não vai mais fazer tanta coisa, né? Não tem mais tanta coisa programada para ser feita. Então, por enquanto é isso aí. 2026 vai ser basicamente isso aí: Demolidor, Vingadores, Homem-Aranha e só. Só três coisas. E uma delas é da Sony, né? Então, por enquanto é isso. Deus te ouça, Alan, Deus te ouça. Pois é. Guardemos. Vamos para a próxima. Provavelmente, né? Junho estamos aqui de novo comentando as coisas Pois é. Então é isto. da Marvel. Isso, da Marvel. Aqui estamos semanalmente comentando as coisas aí mais diversas. Obrigado, Alan, por mais um podcast. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. E estamos empolgados, hein? A Marvel acendeu de novo aqui o alerta, digamos assim. Valeu, pessoal. Tchau, Valeu, até a tchau. próxima. Tchau, tchau.